Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda edição, no segundo programa de Artes e Conversas. Chamo-me Maria Clotilde. Hoje teremos um convidado bastante especial, especial porque o conheço bem. Creio que vocês também o conhecem e é sempre gratificante estar aqui a partilhar esses momentos e essa conversa convosco. O nosso convidado de hoje é Venâncio Calixto, que foi meu colega já faz 5 anos. E estamos aqui para partilhar esses momentos do processo da vida mais profissional e da trilha que ele tem estado a desenvolver, a seguir neste processo de criação e de profissionalização da sua arte. Muito obrigada por estarem aqui e vou agora chamar o Venâncio Calixto para não perdermos mais tempo porque hoje vai animar. Enquanto ele não chega, aqui o Venâncio. Seja bem-vindo, Venâncio. Olá, olá Maria. Eu não sou muito bom nessas tecnologias. Eu estou bem na medida do possível. Estamos aqui em quarentena, nós já estamos há mais de 30 dias, então estamos há mais tempo que vocês, mas vamos resistindo e vamos todos os dias tomando a vitamina da arte, que é uma vitamina que nos dá vitalidade, resistência para aguentar a isto. E tu, como é que estás? Eu estou muito bem, melhor agora, obrigada. Estamos em quarentena e temos que continuar a estar pelo bem nosso, da nossa família e da saúde pública. Tem que ser, não temos outra alternativa. E tu estás a falar de Portugal, certo? Estou aqui em Lisboa, preso aqui, saudades de casa. Já demos as boas-vindas e eu vou começar já querendo que fales um bocadinho quem que é o Venâncio Calixto, só um bocadinho para quem não conhece e demos como pontapé de saída e já seguimos lá para frente. Ah, essa questão é muito difícil. Quem sou eu? Quem és tu? Venâncio Calixto? Não tenho certeza. Eu acho que ninguém tem certeza de quem seja. A existência é uma eterna dúvida. Então, Pois. Venâncio Calixto é alguém em construção, em transformação permanente. Um, é um jovem sonhador, artista. Um, eu acho que é isso. É um homem em construção, um E o homem Venâncio utópico. Calixto, utópico, isso é ótimo. E o Venâncio Calixto não é só conhecido por Venâncio Calixto, mas também por Guilherme Roda. Explique-nos isso. Roda é uma espécie de um nome artístico, uma espécie de pseudônimo. Um, quando, quando tinha por aí 16, 17 anos, quando já me sentia na altura, quando pensei, olha, agora sou um artista, preciso de um nome para chamar, para designar essa outra entidade Uhum. que, que consegue transcender o cotidiano e consegue ver a vida com outros olhos, consegue tornar belo as coisas mais triviais. Então decidi que ia dar um nome que fosse uma homenagem aos meus pais. Então, Guilherme Roda, Guilherme é o sobrenome do meu pai e Roda é o nome da minha mãe. Então é a combinação dos dois, ficou Guilherme Roda. Então Boa. é um nome dessa outra entidade que vive em mim. Não há melhor coisa que homenagear os nossos, né? Sem dúvida.
Nós somos os frutos dessa árvore. Então temos que homenageá-los sempre. É verdade. O Guilherme Roda ou Venâncio Calixto, vou sempre alternar aqui os nomes. Como é que o Guilherme Roda, o Venâncio Calixto, se mete nas artes e como é que isso se procedeu? Já não lembro, já não lembro, porque é mesmo nos perguntarem se, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, opa, é uma questão difícil. Eu só acho que sempre fui uma criança sensível, sempre gostei, sempre me atraiu, tipo, objetos artísticos e sempre vi a vida como uma obra de arte. Lembro-me que ainda muito pequeno já tinha essa sensibilidade para com as coisas, para com as pessoas e a música me dizia muito. Eu gostava de cantar, imitava Hum. as, as canções que eu aprendia e depois também quando aprendi a ler e a escrever e apaixonei-me pela poesia, foi isso. Eu acho que é uma sensibilidade que eu acho que já nasci com ela e foi se desenvolvendo com o contacto que eu fui tendo com a arte, porque a exposição também é muito importante. Eu acho que todos nós nascemos com uma sensibilidade artística, mas que só é desenvolvida se nós estivermos expostos à arte. Então, desde muito pequeno, estive exposto, não de forma propositada, não direi que nasci numa família em que havia, assim, em que tínhamos acesso à arte. Tínhamos, mas não, não da forma que nós hoje almejamos que os nossos filhos tenham contato com a arte. Isso. Tínhamos através das histórias que nos contavam. Eu sempre gostava de ouvir histórias. Os meus pais contavam histórias, os meus avós contavam histórias. E eu sempre gostava de ouvir. Então, tínhamos contato com a música e foi numa altura em que se ouvia muita rádio. E então, esse- esses, esses impulsos foram fundamentais para que essa sensibilidade artística se desenvolvesse e na adolescência descobri que isso era uma aptidão para a arte e comecei a cultivar isso. Então foi E, e, assim. e tem se notado, e quem conhece quem te conhece sabe que tu, mais do que nascer do teatro, foi da poesia. Como é que é essa transição ou esse casamento que existe entre a poesia e o teatro? Como é que tu funcionas com essas duas artes que são a tua inclinação maior? Epá, diz que a poesia é a mãe de todas as artes. E é isso, porque para os gregos a poesia significava arte no geral. Então, eu acho que ainda mantém-se esse significado. Hum. Então, poesia é o belo, é o sensível. Então, é isso. Acho que não há nenhuma transição, não é necessário nenhuma transição da poesia para o teatro, para a música, porque a poesia é que é a própria arte. Então, comigo foi a mesma coisa. Não há aqui nenhum, nenhum exercício de transição, agora estou na poesia, agora estou no teatro. Não, estou sempre na poesia, estou sempre na arte. Porque as imagens mais bonitas, as imagens bonitas que o teatro pode provocar só são possíveis se forem imagens poéticas. Então, nós estamos sempre à procura de construir o poético. E eu acho que o ator, o encenador, o dramaturgo trabalham para a poesia do gesto, a poesia da palavra, a poesia do som, a poesia da imagem. Então, trabalhamos todos para a poesia.
E tem que ser, e nossa vida também deve ser poética. Acho que é o exercício que eu tenho procurado fazer ultimamente, como tornar a nossa vida poética, como É tornar necessário que haja um as coisas. casamento, né? E esse casamento que nos faz transcender daquilo que é o básico, não? Sim, mas o exercício é esse, é olhar as coisas com olhos mais profundos e transcendentais. Temos que transcender o óbvio, temos que olhar para os detalhes, temos que ser pessoas cada vez mais abertas, mais generosas. hum, Temos que trabalhar a escuta, temos que aprender a escutar as coisas, as pessoas. Temos que aprender o silêncio. O silêncio não significa calar, não Hum, significa não querer dialogar. É uma forma de perfeito. construção interior e muito importante. Então, o silêncio também é uma forma de poesia. Então, acho que esse exercício, precisamos de tornar a nossa vida poética, precisamos de contagiar o mundo com poesia e, e parte dessa nossa ação diária. Isso. Venâncio, tu tens uma vida, tal como eu tenho, tal como vários outros colegas nossos têm, que é uma vida antes da academia e uma vida depois da academia. O que é que significa, estes dois mundos que parecem distantes, são distantes, mas não são tanto assim? Ou poderes fazer uma breve análise sobre este processo? Como é que o Venâncio Calixto olhava para as artes e olhava para o teatro, para a poesia, antes da academia e depois da academia? Ah, É isso, eu sempre me achei uma pessoa muito sensível e descobri a arte ainda, ainda, ainda criança, fui desenvolvendo na adolescência. Na Já. escola secundária, fundei um grupo de teatro com meus amigos e colegas da época Hum, e nós não sabíamos nada de teatro, fomos aprendendo uns com os outros, cada um trazia um exercício. Também fomos convidando pessoas que nos pudessem ensinar, fomos participando em grupos amadores. hum, Nessa, nessa altura eu fui parar na Associação Cultural Luxene e aprendi muito lá. E foi lá onde eu conheci a Sucena hum. e, e trabalhei com atores como Gustavo e outros. Então, aí o conhecimento que eu tinha da arte era essa experiência prática, aliado, de certa forma, ao talento. Nessa altura eu já escrevia e já também começava a fazer algumas encenações. Isso. Mas depois, chegou, quando houve esse chamamento de ir à academia, de ir à escola de teatro, eu acho que foi um momento muito importante, porque Isso. veio potencializar esse talento, essa vontade de fazer. Então, o conhecimento científico ou técnico é muito importante, porque ajuda a ampliar a luz que nós temos, amplia o nosso horizonte, a nossa perspectiva sobre as coisas. Eu sou muito grato. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi ter feito o curso de teatro, porque me fez ter certezas de coisas e também me fez ter dúvidas de muitas outras. Então, foi uma oportunidade de eu potencializar o talento que tinha e me tornar um profissional e uma pessoa que possa contribuir de alguma forma para o teatro moçambicano e para a cultura no geral. Então, foi uma foi um ampliar da luz. Então, eu acho que essa experiência prática e a experiência acadêmica são complementares. Uma não vive sem a outra. Então, é importante. Nós, a escola não foi feita só. O, o, o conhecimento acadêmico não é o único que é válido.
esse conhecimento deve ser confrontado com conhecimento prático. Nós sabemos que até os que alimentam a academia são artistas experimentais, artistas que nunca foram à escola, mas fizeram da sua prática uma experiência e depois cujos resultados podem ser partilhados, até mesmo o próprio processo. Então, a academia nos dá conhecimento, nos amplia horizontes e nos inspira, no fundo, a investir na prática. Nós temos que praticar, temos que experimentar as coisas. E, e é disso que vive a academia. Por isso, as duas experiências são válidas e são importantes. Não vamos aqui dizer, as pessoas devem todas estudar teatro. Sim, devem estudar. Mas quem não quer estudar também não tem problema. As pessoas também podem, através da prática, aperfeiçoar a sua arte. Tudo é Exato. válido. Exato, tudo é válido desde o momento que nós estejamos a, a querer aprofundar aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer com que sobreviva e viva, quanto o nosso talento e a nossa arte. Venâncio, vamos lá só ver aqui, já fizeste vários trabalhos, quanto alguém dentro da academia, quanto alguém fora da academia, e já tive a oportunidade de conhecer vários trabalhos. Eu gostava que tu mencionasses aqui dois trabalhos dos que já fizeste, como encenador, ah, pode ser como ator. Um que foi um trabalho, que foi o trabalho que mais se identificou no teu processo de crescimento e de formação artística, e um que não chegou às expectativas do processo que estavas a desenvolver. Conte-nos um pouco sobre os teus trabalhos. Opa, outra questão difícil. É, Epá, eu hoje olho para trás como tudo aquilo que eu fiz no passado foi importante para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que eu conquistei hoje. E estou muito orgulhoso de tudo aquilo que eu fiz, das coisas más, das coisas boas, porque são essas coisas que nos constroem. isso. Desse trabalho, o trabalho que eu acho que foi uma vergonha, mas foi uma vergonha importante, foi uma encenação que eu fiz isso há muito tempo, chamava-se Munguni, que é um texto que eu escrevi e, inclusive, participou numa edição do Festival de Inverno, acho que isso foi em 2014 ou 2013, por É. aí. Acho que foi um ano antes de entrar na ECA ou foi no primeiro ano da ECA, então entre 2013 e 2014. E, epá, foi, na altura, eu estava muito entusiasmado com o texto e tal, com a encenação, mas não foi grande coisa e infelizmente foi um tropeção, mas foi importante aquela experiência. Agora, Pois. dos trabalhos que, eu- que, eu, que eu me orgulho, epá, não sei qual escolher, porque depois vieram muitos sucessos. Eu não sei, Testemunhei vários, muitos deles, que também não saberia ajudar. não sei, me marcou muito a mulher que matou a diferença, porque foi o nosso primeiro espetáculo que nos abriu oportunidades para palcos internacionais. Então, aquela peça foi importante nesse sentido. E sim, mas depois também há outras que vieram e foram importantes para o meu crescimento enquanto ensinador. E então é complicado, mas fico com essas duas.
A Mulher que Matou a Diferença é um espetáculo, um texto muito forte, mas muito mesmo, que inclusive identifica-me, identificaria qualquer outra mulher. Pode nos dizer, assim, em poucas palavras, o que ela retrata? Pá, é um texto sobre e que discute a questão da emancipação da mulher, é uma espécie de um manifesto. Não é um manifesto feminista, mas porque não foi escrito por uma mulher, foi escrito por um homem e temos que ter atenção nessa questão do lugar da fala. Não Isso. é muito ético ser um homem a discutir essas questões, porque, como todos nós sabemos, por mais que eu seja um ensinador, ou seja, um escritor por aí, nunca hei de sentir aquilo que as mulheres sentem. Então, por mais que a gente ficcione, por mais que a gente tenha uma sensibilidade muito apurada, eu acho que o lugar da fala é o lugar da fala. Tem coisas Isso. que só as mulheres podem falar e tem coisas que só os homens podem falar. Mas eu acho que, como dizes, identificou muita gente e foi, de certa forma, foi um testemunho das dores de muitas mulheres, das angústias, e foi também uma forma de dar voz a muitas mulheres que são silenciadas na sociedade machista. E, e foi isso, foi uma proposta do manifesto em prol do mundo em que homens e mulheres pudessem ter mesmos direitos, o direito à escola, o direito um, ao mesmo salário, aos mesmos direitos. Essas situações de haver duas pessoas, um homem e uma mulher, com o mesmo cargo numa empresa e a receberem salários diferentes, é uma estupidez. Eu acho que tem que terminar. E as mulheres são muito poderosas em muitos aspectos e eu acho que temos que combater essa covardia masculina de rebaixar a mulher. Sim, concordo muito contigo e eu acho importante esta coisa de da pessoa saber qual é o lugar da fala. Quando é que quando é que nós denominamos ser feminista e não ser, mas este não é o nosso tema hoje, era só para dar o brief daquilo que significa o, o texto que escreveste, que ensinaste e deixaste ficar isso muito bem. E já que começamos a falar de trabalhos e de textos, o Venâncio não é só um dramaturgo, não é só um encenador, mas também, de vez em quando, é ator, ele é poeta e pode nos abrilhantar com um momento artístico agora. Muito bom. Conte-nos o que Epá, é que tu nos trazes. eu estou a ser um bocadinho mal criado aqui, nem cumprimentei as pessoas queridas que estão de assistir, estão a participar desta conversa e estou a ver que a maior parte são mulheres. Isso é bom. Né? Não sei se é bom, é uma. Então, senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui a participar desta conversa. Eu sou muito tímido e por isso que fugi dos palcos muito cedo. Então, Então, montre-nos a timidez. eu gosto de ficar no camarim enquanto os atores sofrem no palco. Então, nesta quarentena eu tenho escrito alguns poemas. Um, há uns dias escrevi um que vou partilhar convosco. Bora. Ok, vamos lá a isso. Bora. Hoje tirei o dia para uma limpeza interior. Como fazem os poetas, fiz da palavra espanador. Comecei por limpar a lágrima, há muito encardida na vasilha da alma. O choro adiado com a desculpa do tempo escasso. E qual foi o precalço? Apodrecer calado, desfiz as gavetas da memória, uma a uma, como se desfolhasse uma flor. E soprei o pó da angústia, que em tudo se entulha, de lábios em bico, fulminado pela lembrança de um beijo ardente. Em cada objeto interior,
o hálito alegre e nostálgico da saudade. Calou-me um sorriso antigo. Ao ver a minha tristeza, lembrou-me da tarde de sol passada na praia, quando a casa ainda não era uma gaiola. Vociferou tempestuosa a nódoa do medo e fazia das minhas vísceras seu reino. E nesse instante descobri o que tinha mesmo de limpar. Então, o poema é esse, lido muito mal, mas é isso, ainda não estou acostumado a essas tecnologias, estar aqui a ler e a fazer o vídeo. Eu prefiro mesmo o palco nu e cru. Não te preocupes, não te preocupes que a mensagem